Chegou o momento, quem fica e quem deve sair do Palmeiras, segundo a nossa opinião aqui como torcedor. A gente quer ver a sua também, quer ler a sua opinião também. Então fica aqui com a gente, nós vamos fazer uma tier list. Nós dividimos aqui em 4 blocos, tá? Fica muito, fica, vai embora e vende logo. Tá basicamente aqui trabalhando com os extremos, tá? Com o meio e com o extremo. Então chega junto, vamos lá trocar uma ideia aqui, ver quem deve ser aproveitado e quem não do elenco do Palmeiras. Chega mais, já deixa o like no vídeo aí, você que nos acompanha. Você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, fica até o final. Se você curtir aí sim, você deixa o like, se inscreve. Eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia nós gravamos conteúdos aqui, vídeos sobre Palmeiras, sobre futebol, com muita resenha e entretenimento, de maneira leve, que é assim que o futebol tem que ser. E aí, preparado, Erlan Dias? Tem coisa aí, hein? Comecei a separar as fotos aqui, tem uma galera da base, tem muita gente aí pra gente conversar, né? Por exemplo, começando aqui pelo o goleiro Aranha, né? Eu vou seguir aqui a ordem que tá no site do Palmeiras, mas eu acho que o Aranha aqui é um goleiro aí de base que não faz nem muita diferença aqui para o nosso debate. Vamos deixar fica aí, porque ajuda a treinar, né? Imagino eu. Qual que é o próximo? E aí depois Carlos Miguel, acredito que seja... Pô. Fica muito, né? Fica, né? Ou não? Fica. Titular. Se você perguntar para uns caras da torcida, os caras vão falar que não. Aí tem o Lomba que a gente já viu que deve permanecer e tal, né? E aí, o que você acha? Pô, eu vi uns caras reclamando da renovação do Lomba. Acho que o palmeirense é tão chato nesse nível, assim, a ponto de reclamar. O cara tá longe de ser um problema do Palmeiras. Lógico, Sim. se o cara quiser sair, o Palmeiras quiser negociar, aí não tem problema. Acho que não vejo problema também. Mas eu vi os caras reclamando da renovação do Lomba. O Lomba nunca foi um problema pro Palmeiras, bicho. Eu acho que, fica, né? Tem que ficar. Fica quietinho aí. Aí tem agora o Everton, né? Que a gente já falou dele sobre o interesse do Grêmio, né? Mas também que o Palmeiras deve dificultar a negociação. O que você acha? Fica muito, eu não sei a sua opinião. Para mim, fica muito pelo seguinte: eu acho que o Palmeiras, a inconstância defensiva do Palmeiras aumentou demais depois que o Everton saiu. Eu acho que a defesa começou a bater um pouco de cabeça ali depois que o Everton saiu. Não sei se tem aquela questão, quem joga bola sabe do que eu tô falando. A comunicação zagueiro, goleiro, ela é essencial. E quando você olha para trás, você precisa olhar que o teu goleiro tá te passando 100% de confiança. Não tô falando que o Carlos Miguel não passa confiança, tá? Mas em alguns momentos, eu acho que os caras ficam, não é que meio desconfiados, né? Acho que é o próprio entrosamento ali, a própria conversa entre zagueiro e goleiro, aquela conversa que o goleiro tem que sair, aquela conversa que o goleiro pode sair, pegar a bola. Então, acho que talvez falta esse ajuste fino aí para a questão do Carlos Miguel. Eu acho que o Everton pode ser importantíssimo nessa questão aí. Lembrando, o Carlos Miguel fez partidas aí, essa última partida que ele fez acho que foi contra o Galo, né? Contra o Galo, ele fez 9 defesas. Ele fez um absurdo. O Everton, acho que só em uma partida ele tinha feito isso. O Carlos Miguel teve a partida contra o Juventude, né? Que ele pega muito. Ele tem também contra o próprio Galo agora, que ele pega demais. Então, é um goleiro que, se tratando ali da parte embaixo da trave, ele é absurdo. Ele tem uma elasticidade, como é que eles falam? Envergadura, né? Eles costumam falar. Envergadura, exatamente. O que você acha da envergadura do Carlos Miguel? É embaçado, eu nem sei quanto que deve ser aí na metragem. Mas, ó, posso falar uma coisa aqui? Não é uma blasfêmia histórica, mas o Carlos Miguel, ele lembra os pontos fortes e fracos do próprio Marcos, né, cara? Que o Marcos, debaixo das traves, ele era absurdo, mas, bom, você lembra do Marcão com o pé, né? Que o Marcão com o pé, acho que ele conseguia ser pior que o Carlos Miguel. Só que também era outra época, né? Então precisa ser honesto aqui também, mas eu digo assim, ele é aquele cara que realmente, você sabe que é muito difícil ele tomar um gol ali no chute de média distância, de longa distância e tal, e aí os outros atributos, digamos, de certa forma secundário, que hoje em dia nem é mais secundário, ele ainda precisa evoluir. O Marcão, ele era um goleiro absurdo debaixo das traves, quando precisava sacar bola no pé, meu Deus, que desespero. É isso que eu ia falar, tu tá falando do Marcão aí. O Marcão, pelo amor de Deus, o Marcão era, sei lá, era o Riquelme das traves, o que ele fazia embaixo da trave era coisa de maluco, era defesa que você não acreditava. Mas eu concordo, eu sou a favor dos dois ficarem, muito porque o Everton pode passar essa segurança também. Eu acho que o pessoal falou, precisa de renovação no gol do Palmeiras. Acho que a renovação, inclusive, já aconteceu.
Eu creio que se tiver que para vir alguém da base, eu não sei se o Lomba por mais um ano seria um problema, não, porque é o que o Palmeiras colocou de renovação para ele, né? Colocou mais um ano aí. E tem o lance do grupo ali, né? O Godoy trabalha com todos ali também, né? No dia a dia, que ajuda muito. Seguindo aqui, a gente vai ter o Benedetti, que é o zagueiro, tem que achar a fotinha dele aqui, ó. Benedetti, será que entra na parada da venda aí que o Palmeiras precisa fazer? Como que fica? Olha, a gente viu pouco dele, né? A gente viu algumas partidas no Paulista, ele entrou agora contra o Grêmio. Eu não consegui tirar uma conclusão, não. Eu tô indeciso, eu vou jogar pra galera, eu vou muretar. Eu vou muretar. Eu vou ser PSDB. PSDB não, né? Não sei. PSDB é centro ainda? Não é, né? Tem quem diga que é de esquerda? Não sei. Eu vou muretar. Cara, é ótimo assunto, gente. Ó, eu vou colocar o Benedetti, não é nem por ele, mas por essa necessidade de venda de jogadores, eu vou colocar no vende logo. Mas poderia ser só vende, mas eu deixo vende logo. Pela questão do orçamento, né? Pela questão do orçamento, eu vou colocar. Melhor, eu vou colocar vai embora, que eu vende logo dá a impressão, pelo amor de Deus, ou vai embora e que assim, pode ir embora e ajuda financeiramente. Eu vou colocar nesse sentido, mas claro. Não, eu acho que não. Eu acho que o vai embora é tipo assim, desfaz a qualquer custo, não é não? É o pior? Então. Pô, então vai embora, cara. Eu vou inverter aqui. Imagina, se eu chego e falo assim, vende logo. Vende logo, tipo assim, às vezes é uma oportunidade muito boa. O vai embora é tipo, bicho, some da minha casa, tá ligado? Vai logo, vai embora. Some da minha casa, então vou deixar aqui no vende logo. Eu inverti, porque o vai embora é o pior, então. Benedetti, depois vem o Bruno Fux, né? Conversa de ficar e ficar muito. Cadê a fotinha dele aqui, ó, o lemãozinho aqui. Fica muito Bruno Fux, né? Não tem segredo. Não é segredo, já diria Caio Paulista. Ó, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, acho que não tem muita conversa. Cadê ele? Eu fico perdido aqui na quantidade. Aqui, ó, Gustavo Gomes. Muita gente, Gustavo fica muito louco, xerifão. Mesmo na boa, na alta e na baixa. Tá, Gustavo Gomes, ele ainda é importante. Gustavo Gomes é o nosso Bitcoin. Na alta ou na baixa, o cara é valiosíssimo. E anda a pé em São Paulo porque não tem medo, hein, mano? Ó, cara, agora... verdade. Puta, isso é muito real. É que ele vai embora andando, né? O peão, pra andar tranquilão em São Paulo, daquele jeito, de cabeça baixa, se você pôr o vídeo, você vai ver que ele atravessa a rua, ele tá cagando pros carros. Ele não liga pros carros. Ele vai, gente, pode atropelar. Não ligo, não. nem dói mais. Tranquilidade. Nem dói mais, né? Aquele do Naruto. Exato, cara. E agora aqui é debate. Mikael. Na sequência aqui, o Mikael. Ah, bicho, eu acho que os caras errou a mão. Acho que é o padrão Atuesta aí, viu, Palmeiras? Quero estar errado, tá? Mas acho que os caras erraram a mão. Acho que os caras erraram a mão. Ele tem. Pior que ele tem o estereótipo do zagueiro, né, bicho? Ele é um cara forte, ele tem cara de brabo, ele tem o estereótipo do zagueiro. Ele poderia ser jogos, né? Ele poderia ser um Clebão TikToker, né, cara? Um Clebão da nova era, mas. Perdão até pela heresia aqui comparar Mikael com Clebão, mas eu digo na questão do estereótipo, né? Pô, é um cara forte, o cara que tem cara de brabo. Então ele tem o estereótipo do zagueiro, mas só o estereótipo mesmo, porque, bicho, deu desespero ver alguns jogos dele, viu? E aí, vende logo ou vai embora? É que o Palmeiras vai pagar o Bruno Fux, né? O Palmeiras já pagou o Bruno, ele poderia ser moeda de troca. O Palmeiras pagou caro nele. Acho que vai embora, acho que é pelo desespero. A galera não aguenta, né? A galera não aguenta mais o Mikael. Então o Mikael ali não vai embora. Aí depois, na sequência, Murilo. Não tem muito segredo aí, não? Murilo, vou falar pra você. Acho que banco. Eu não toparia o Murilo de titular nessa temporada, não, viu? O Murilo vem mal há um certo tempo já. Acho que dá pra ficar. Dá pra ficar. Porque, por exemplo, se você contrata o Nino. Você vendeu o Benedetti. Você vendeu o Benedetti, você contrata um Nino, por exemplo. Pô, o Nino é titular nessa zaga do Palmeiras, né? Com tranquilidade, mas com muita tranquilidade. Se você busca o Sosa do Racing ainda, você deixa. Você bota esse cara pra jogar e senta o Murilo, cara. Tranquilamente. Aqui, e depois aqui também, ó. Agustin Reai, que demorou pra encaixar, encaixou, virou titular, chegou o Kelvin, perdeu a vaga. E aí acabou o ano em baixa também, assim como outros, né? Opina aí.
Vai jogar só pra mim não, sem vergonha. Hoje, cara, eu iria no. Por enquanto, que a gente não tem nenhuma notícia de lateral aí sendo negociado, eu iria no Fica, porque pela questão de compor elenco, porque hoje eu enxergo o Kelvin Uhum. como titular, e o Giai tem também podendo jogar de terceiro zagueiro, né? Mas, sim, se tiver uma proposta boa, que é o que a gente ouviu, né? Que se tiver uma proposta boa deve ser negociado, pode ser, mas por enquanto também, para não perder, eu ficaria no Fica aí, que é um jogador jovem também, né? Mas falar pra você, sendo honesto aqui, vai, porque eu sei que nesse momento ruim, a galera quer a cabeça de todo mundo, ninguém presta, mas houve evolução dele de 24 para 25, não? Tudo bem, Sim. pô, tu pega o pênalti juvenal que ele fez contra o Grêmio, que eu nem acho que era para vermelho, nem acho que era para vermelho, mas o critério de análise do Palmeiras no Brasileirão, se o cara der um peteleco na orelha do jogador, o juiz vai considerar para vermelho, né? O Gia, ele teve evolução, cara. Em certo Uhum. momento da temporada aí, ele jogou muito bem. Então, eu vou nessa também, viu? Se não tiver alguém para suprir ali, porque o Palmeiras consegue fazer caixa com ele, o Palmeiras consegue Uhum. fazer uma grana boa com ele. Já teve um papo de Milan aí, falando de 95, 96 milhões de reais nele. Mas eu vi evolução. Eu vou na. Talvez eu tome um hate por causa dele. Mas eu vi evolução nele, sim. Inclusive, tem um jogo, inclusive, que ele joga na altitude, acho que é altitude. Esse é um jogo que altitude contra o Bolívar, né? O Palmeiras jogou com o Bolívar esse ano, né? Não tô errado. Fase de Acho que grupos. sim, acho que sim. A gente jogou tanto que eu É, já nem lembro, mas acho que É, sim. também, foi 76 jogos, fi. Imagina trabalhar 76 jogos diretão, eu nem tava lembrando, mas eu não sei que Bolívar que é, se é do ano retrasado, nem sei qual que é. Mas sei que jogou, e é um jogo dele saindo do vestiário, assim, ó. Bicho, jogo em altitude. O cara sai tranquilão. Ele sai como se eu tivesse indo jogar pelada, sabe? Eu vou meio cansado para jogar. E ele sai numa boa. O cara sai, como é que os caras falam? A rapaziada fala hoje, ele sai pleno, né? Ele sai tranquilo, não sai nada cansado. Então, o cara que fisicamente ele entrega muito, acho que é mais essa questão aí dele se acertar dentro de campo, porque em alguns momentos ali que o Palmeiras engata, acho que 9, 10 vitórias no Brasileirão, engata uma sequência muito boa, ele tava jogando muito, cara. Ele tava jogando muito. Ele não tava como como aquele ala de apoio, aquele lateral de apoio. Ele tava como um cara mais defensivo, mas realmente, como você falou, mais terceiro zagueiro, né? É porque eu sempre me dava desespero quando o Palmeiras tramava uma jogada boa e caía a bola no pé dele para ele cruzar. Ele realmente tem muita dificuldade de cruzar e é um fundamento básico de lateral, né? Então fica meio estranho, mas na parte defensiva ele ajuda muito. E agora, ainda na lateral ali, vamos de Kelvin, menino Kelvin, procurando aqui, que tem uma tatuagem do Mickey. O Kelvin, acho que fica muito, né? Chegou agora e tal. Muito boa essa informação da tatuagem do Mickey. Não sabia disso, não. Acho que pior que essa, só um beijinho no pescoço, né? Nossa, do Beijinho, beijinho machuca, hein, velho? beijinho no pescoço ou Maori na perna. Maori na perna eu tenho, tá? Já vou me incluir aqui. Ó, se tratando de Kelvin, eu acho que ele encheu muita fralda em jogo grande, hein? Esse ano. É que a gente ganhou dos caras. A gente ganhou dos caras, mas não sei se vocês lembram. No River, contra o River, na Argentina, ele estava cagadíssimo no Monumental. Ele estava fralda cheíssima. Final de Libertadores também. Ele sentiu muito. E lembra quando ele estreou? Ele estreou, a gente falou, pô, finalmente. Achamos um lateral que sabe apoiar, um lateral que sabe sair jogando e principalmente um lateral que sabe cruzar. Acho que esse é o problema do futebol, né? O futebol, ele muda muito rápido. Mas nos jogos decisivos, não só ele, né? Não só ele. Tem mais caras aí que a gente vai falar e não é segredo para vocês, que deixaram muito a desejar. Eu acho que ele vai ficar mais pela questão da opção. Mas ele termina esse fim de ano, pelo menos para mim, com uma impressão ruim. Para mim. Então, fica ou fica muito? Fica. Só fica. Depois do Kelvin vem o Jefté. Jefté que eu falei aqui com certo cuidado, em determinados momentos eu achei que até merecia ser titular, não sei se pela qualidade dele ou pela falta de qualidade dessa temporada do Piquerez, né, cara? Mas o Jefté aí, eu iria no Fica muito, falei. Eu iria no Fica, porque assim, o Jefté, eu não acho que é esse bagre todo que a galera tá pintando, não. Tudo bem que no Twitter, né, cara, todo mundo é bagre. Se tu olhar no Twitter, ninguém presta. Só que o Jefté é aquele famoso caso, né? O Jefté é o que você quer pro seu time? Tu acordou assim, olhou o mercado e fala, puta, vou contratar o Jefté, né? Tá numa sexta-feira chuvosa. Tu fala, Olha, o Jefté não é o Jefté, né, velho?
Eu vou aqui militar contra os pais dele, porque esse nome aí, não, eu tinha nome bíblico melhor que esse, É viu? isso que eu ia falar, é bíblico? É bíblico, é filho de Noé, eu acho, cara. É um nome bem É. ruim, assim. Mas podem me corrigir, os teólogos de plantão. Mas enfim, eu acho que o nome não ajuda. Se fosse outro nome, não faz o menor sentido essa análise minha, mas tudo bem. Agora, Piquerez, o homem, o cara que furou a bolha do futebol, tá em sites de fofocas também. Piquerez, que né, resolve Piquerez? Fica, né? Fica, pô, fica. Renovou até 2030. Meu Deus do céu, tem que Eu aguentar acho que bastante. fica muito, o caso do Piquerez fica muito, acho que tem que ser fica muito. Ele não tá passando por um bom momento. Acho que a questão da Europa aí pesou para ele, ele queria respirar novos ares, é a informação que eu tenho, tá? E não rolou, muito por causa da lesão, ele teve a lesão. Inclusive ele até volta bem, né? A gente fala, pô, ele volta bem da lesão. Hum, Aí ele começa a namorar, até dá uma sossegada no facho, né? Piquerez, ele começa a jogar um pouquinho mais. porque era honrar, Mas hein? ali os caras falam que o negócio era sinistro, hein? As noites de São Paulo aí, eu entendo os caras, eu entendo os caras. Os caras falam assim: se eu Pô, fosse jogador, eu seria focado, eu seria disciplinado. Aí corta pra mim, titular do Avaí, né? Aí os caras com 4 mulheres atrás do caso. não, porque tem jogador que é. O dinheiro dá uma ajuda, né? O Piquerez ele já tem a lata boa. Aí o homem ainda joga no Palmeiras, aí fica embaçado, né? Aí realmente eu não vou julgar o querido pelas andanças aí. Ele é Aí a bom, gente cara. Ele é bom. chega agora no Alan, o Alan que já ouvimos aí que deve ter propostas, tem a questão de vender para manter também o orçamento, né? Que se vender pode vender bem. Olha, eu vou te falar um negócio. O vende logo, ele não é uma classificação ruim, tá? O Allen ele pode figurar nos dois para mim. Ele pode figurar no fica muito, porque é um cara importantíssimo. Ao mesmo tempo que, se chega uma proposta muito boa de Premier League, pô, tu fala, pelo amor de Deus, vende logo. Se chega aí um Newcastle querendo pagar 45, 50 pau no Alan, não acho que é um bom negócio, né? Então você tem que Uhum. comparar esse tipo de coisa. Eu tava olhando uns moleques lá que o Chelsea costuma pagar, né? Tava olhando lá o James Gitten, o quanto eles pagaram no. Até esqueci o nome dos rapazes lá que eles compraram lá. Mas eles costumam pagar tudo isso aí. Costumam pagar 45, 50. O valor de 30 milhões de euros não é um valor ruim, que é o que está se especulando nele aí. Né? 30 milhões de euros não é um valor ruim. Mas diante do que os caras pagam em cada bagre lá de fora, cara que nem rende no time, e ainda mais esse benchmark aí da base do Palmeiras, que, cara, já tá com metodologia validada, todos os caras que são vendidos por altos valores aí da base do Palmeiras, os caras viram, tu olha o Kevin aí agora que foi pro Fulham, tu olha Estevão, tu olha Hendrick, é muito jogador bom. Então, assim, já é uma metodologia validada e o Palmeiras tinha que torcer a faca. E aqui, ele para mim fica entre o fica muito e o vende logo. Porque o vende logo, para mim, como disse para vocês, não é necessariamente uma ofensa. Né? Se vier uma proposta boa, tu fala vende logo. Você fala desses jogadores aí do Chelsea, aí é o negócio do nome. Os caras chamam James aí, não é GFT, os caras chamam James e aí ganha outro valor. Pra quem não sabe, no mercado do futebol, teve um nome melhor, mano. Tô brincando, não vai levar isso a sério, não. E agora, eu vou colocar o Alan, só não fica muito, porque pro pessoal não printar e tirar de contexto. Mas, É. então, Rapaz do aqui Twitter printar lá, falar, olha os abelizados. falou para vender. Ó, o É, Andréas Pereira não é segredo, né? Andréas não é Pereira segredo, fica muito. Fica fica muito. nem chegou dele. Ó, aqui também tem uma conversa, hein? Animal Lorena. Agora, acho que a gente chega num ponto crítico aí da coisa. Chama o Pedro para opinar. Hein? Chama o Pedro, cadê? Tá na escola. Verdade, chama ele lá. Olha, vou te falar. Se tiver oportunidade de fazer dinheiro, faz. Se tiver oportunidade de fazer dinheiro, faz. Em contrapartida, pode pôr aí, acho que cabe aí. Em contrapartida, eu creio que ele pode ser recuperado. Eu vou nessa contramão. Eu creio que ele pode ser recuperado sim, mas não assumindo a titularidade. Eu creio que, vou te dar o cenário aqui, tá? Vou te cantar a pedra. Se o Palmeiras traz um camisa 5 experiente demais, pique Casemiro, se tu bota um Casemiro como pitbull ali da defesa do Palmeiras, o cara da cabeça de área,
e você deixa o Aníbal Moreno como reserva, mas aí eu não sei nem se eu tô sendo injusto com o Emiliano Martins, que não teve minutagem nesse elenco do Palmeiras. Eu creio que o Aníbal Moreno ainda poderia ser resgatado, mas em contrapartida também você tem que ver a vontade do cara, você tem que ver o quanto o cara foi afetado, que aí é coisa de bastidor, né? Coisa de você entender, sentar lá e conversar com o cara. E dizem até porque ele mora sozinho aqui no Brasil, né? Sente saudade da família, né? Então, assim, o conceito de família para argentino deve ser muito diferente, né? Porque aqui no Brasil o pessoal não aguenta a família, né? Esse cara fala, pelo amor de Deus, vai embora. E aqui na Argentina, aqui os argentinos sentem falta, né? É engraçado, curioso. A gente paga para morar longe da família, os caras tá perto, quer tá perto, né? Enfim. Mas e o Aníbal tem bola, ele tem, né? Futebol ele tem, a gente já viu que ele tem, mas realmente a parte mental aí pesou muito. Aí depois teve o erro contra o Corinthians. Ele volta a jogar depois do erro contra o Corinthians, um jogo seguinte, joga bem, então vi ali uma recuperação, mas depois no final do ano aí, e mais algumas cagadinhas aí em jogos importantes que pesa bastante também, né? E agora. As palestras do Pablo Marçal, pô. Você precisa fazer aqueles gritos de autoafirmação lá, tá ligado? Mandar ele pro Legendários. Verdade. Ele e o Tiro Sobe essa montanha. Sobe essa montanha aí, Aníbal, por favor, vai. Sobe essa montanha aí, só volta. Né, só volta quando você estiver bem, por favor. Meu Deus do céu. Emiliano Martinez, você acabou de falar aí sobre a questão de minutagem, né? Cara, vou falar pra você. Eu acho que talvez a gente esteja sendo injusto com esse cara, viu? Não sei. Foi o que eu disse, eu já falei uma vez, eu falei até pro Leandro, eu falei, cara, o Emiliano Martins não sei se ele é para Palmeiras, porque ele não é ruim e também não é excelente, ele não tem nada demais, pelo menos o que eu notei nele. Só que aí, até voltando atrás no que eu falei, tu vai voltar atrás no que você falou? Sim, eu vou voltar atrás no que eu falei, porque, pasme, as pessoas mudam de opinião, né, meu amigo? Não sei se você entende isso, mas é o seguinte, o Emiliano Martins, acho que a gente viu pouco dele. A gente chegou a ver 3 partidas titular desse cara, né? Será que esse cara consegue? Talvez o Palmeiras poderia dar o começo de Paulista para ele, se não for contratar um 5 aí, um cara de peso. Aí é o que o Palmeiras vai decidir de movimento de mercado, né? Mas se tratando nesse sentido, não vai vir um 5 cascudo, pô, dá o Paulista pro cara começar, entendeu? Pode ser uma alternativa, cara. Ou até se for vender o Aníbal também, pô, se for vender o Aníbal e for trazer um 5 cascudo, deixa o cara para começar o Paulistão, para saber se serve mesmo, para pelo menos você validar, porque o Palmeiras traz ele da Dinamarca por 5 milhões de euros. Não é um valor em reais barato também, por mais que 5 pareça nada lá fora. Mas é um investimento, né? Não é um investimento comum. Hein? Então, não fica, né? Dito isso, Emiliano Martins não fica. Aí na sequência aqui, no site, tá o... Eu vou seguir aqui só para não me perder, tá? Que a gente tá falando de volantes, mas tá o Felipe Anderson aqui. E o Felipe Anderson é um caso muito sério, né? O cara que não tinha lesões na Itália, chegou aqui, vira e mexe tem lesão, inclusive terminou a temporada com lesão, com uma falta bizarra lá do Carrascal, que não deu nem cartão na final da Libertadores, né? Que teve uns lampejos absurdos, porque ele é tão bom de bola que os lampejos dele são assim, golaço no ângulo, né? Chapado e joga pra caramba e tal. Mas também tem uns lampejos de Lucas Lima, às vezes, né? De estar sumido, dormindo no jogo. Mas, por investimento e tal, fica, né? Acredito eu. Olha, tem a gente poderia criar um meio termo entre fica e vai embora, né? Conectar os dois ali, eu não sei qual que seria. Porque assim, cara, é a temporada que ele precisa mostrar serviço, na boa. Ele já vai para 2 anos de Palmeiras, é a temporada que ele precisa mostrar serviço e tá todo mundo esperando mais. Tem muita gente que fala da questão da posição dele, né? Ele joga fora de posição, isso atrapalha o jogador. Só que ele tá se lesionando muito, né? Acho que o que o cara não tinha de lesão na Lazio, ele tá compensando aqui, né? Ele se lesiona. Lógico, não é culpa do jogador, o jogador não se lesiona porque quer, muitas vezes, né? Mas se tratando dele, pô, todo mundo tá esperando, né? Ele colocar a bola embaixo do braço lá. Ou, na melhor das hipóteses, aí, se não der certo, bota pra jogar com o Neymar lá e tá tudo certo, cara. Porque também. Você vai esperando mais do jogador, o jogador não entrega. E irrita, cara, porque ele é um cara que quando ele pega na bola, eu espero algo diferente dele. Vou colocar aqui, então, vai jogar com o Ney. Vai jogar com o Ney, justo. Pra não ter problema. Mas, até falando desse negócio aí da lesão, né?
O São Paulo contratou o Marcos Antônio, que veio da Lazio, que jogou junto com o Felipe Anderson, que é muito bom jogador, inclusive, que teve o mesmo problema, né? Ele não tinha problema de lesão lá. E a cada 2, 3 semanas, você vê que São Paulo todo mundo se machucou, né? Mas ele teve o mesmo problema. Então, acho que esse lance do calendário do Brasil e tal, os jogadores estão demorando muito para se adaptar, né? Eu não sei o quanto isso pode contar, inclusive nos próximos anos. Quem tá na Europa lá olhar, os caras foram lá tudo, né, se machucaram, não sei como que vai ser, mas enfim. E aí, cara, a gente tem aqui o Figueiredo, tá no elenco profissional aqui, mas o Figueiredo, pelo que a gente ouviu falar aí, teve outra lesão esse ano, né? Porque ele já tinha tido acho que 2 LCA, se não me engano. E aí ele tava voltando, ele teve outra lesão, aí fica realmente complicado, né? Me parece um ótimo jogador, né? Pô, eu vou ser sincero, eu não acompanho base a fundo, tá? Mas todo mundo que fala desse moleque fala que mesmo com ele com os dois joelhos lesionados, dizem que ele joga muita bola. Eu vejo a galera falando para aproveitar. Enfim, aí eu deixo você ou a galera do chat decidir. Eu vou na mesma parada ali do Menedete e tal, de fazer dinheiro, né? Tudo bem que ele não tá jogando, talvez ele não tenha um valor tão acima quanto se esperava, mas eu vou colocar no vende, porque também eu acho que não deve ter muita minutagem. Agora tem o surgimento do Larson aí também, né? O Larson, inclusive, nem tá aqui no listado no elenco profissional, inclusive, né? Mas vai mais por isso mesmo. Depois, aqui na sequência, o Lucas Evanger. O Lucas Evanger tem mais um aninho de contrato. Eu iria não ficar muito aí, que infelizmente teve uma lesão quando tava jogando muito aí. Né? Ah, o time desmoronou, né, cara? Sem ele. Você vê que loucura? O time caiu demais quando ele se lesiona. E não era para sentir desse jeito, né? A profissão não, né? A posição mais injusta do futebol, uma das mais injustas do futebol, é volante, né? Porque volante, muitas vezes, você não é um bom armador, você não é um melhor chutador, melhor cabeceador, você não é o melhor marcador, né? Você é o cara que precisa ser o canivete do time, né? Você precisa fazer de tudo um pouquinho. Você precisa reunir um monte de habilidades essenciais do time, tanto para você ir lá dar o bote na hora que precisar e tanto para você sair jogando. Então, a posição de volante ela é muito subestimada. E o caso dele, ele que faz o trabalho sujo. Fica demais, né? Aqui acho que não tem nem o que falar. Fica muito. O Palmeiras sentiu muito com a saída dele. Então, e não era para sentir, né? Porque foi o que eu falei, tem muito meio campo aí bom. O Palmeiras tem por baixo ali, pelo menos o Aníbal e o Emiliano era para dar conta. O próprio Andrés também não era para ficar sofrendo tanto nesse final, que também decaiu muito. É isso. Aí na sequência aqui a gente tem o menino Maurício, que começou bem no ano, né? Tava bem no Paulista, teve uma lesão, depois voltou e acho que engrenou em algum momento e tal, mas assim, igual foi ali no começo do Paulista, não sei a questão de posição, né? Que o Paulista ali, ele chegou a fazer até falso 9, mas acho que não é só isso exatamente o problema. Maurício fica, né? Acho que fica. Fica, mas acho que é um pouquinho do Felipe Anderson ali. Não é jogar com o Ney, né? Mas não é jogar com o Ney. Mas acho que ele cai muito no caso do Felipe. Precisa jogar, hein? Precisa jogar. Precisa colocar a bolinha embaixo do braço no jogo. Inclusive, você viu que os torcedores do Internacional estavam falando dele, né? Falando, pô, você repara o desespero do Maurício na hora que o Palmeiras empata o jogo. Os caras falando, ele é muito Inter. Na hora que o Palmeiras empata o jogo com o Ceará, né? Ele vai correndo buscar a bola. Ele vai correndo buscar a bola. E os caras falaram, pô, ele tava disposto demais a querer salvar o Inter. Mas certeza, né? Deve ter rolado aquela conversa dos caras. Falou, pô, dá uma força pra nós aí, Maurício. Não, e o Fux, que foi um dos melhores em campo também, né? Depois até comemorou a permanência do Inter. Então, não, o Inter acho que foi assistência. Acho que aquele A que ele coloca é assistência. Será que é? Então tá bom. Mas vale pros dois. Que tem uma foto do Fux muito boa no Inter brigando no Grenal, né? Que ele tá assim, armado, assim, muito boa com a foto. Mas, então. Enfim. Aqui, Rafael Veiga. Cadê Rafael Veiga? Aí também é uma conversa séria, hein? Falamos do interesse do Grêmio também. Esse ano aqui ele terminou inclusive, como um dos líderes de assistência do Palmeiras, se não me engano, fez 7 gols. Assistência, eu acho que foram 11, se eu não tiver errado, tá? Rafael Veiga. Será que é aquele namoro que a gente precisa terminar e a gente não sabe como? Vou lançar a provocação para vocês aqui. Será que é aquele namoro que você fala, cara, foi tudo muito bonito que a gente viveu, foi muito legal, mas não vai mais, sabe? Sei lá, foi legal. Teve um Remember legal esse ano, inclusive, contra a LDU.
Mas a gente fica pensando, será que o Veiga é aquela parada do tipo, bicho, foi muito legal o que a gente viu, mas não dá mais. Eu fico pensando nisso, sinceramente. Ao mesmo tempo que eu não queria ver ele jogando num Cruzeiro. Não queria ver ele jogando num Grêmio, saca? Porque pra mim ele é ídolo demais, velho. Ele é ídolo, muito ídolo, pra caramba. Pra mim ele senta na mesa do Marcão. Ele senta lá junto com o Ademir. Mas só que ao mesmo tempo eu fico pensando que a gente deposita muita esperança nele, né? E quantas partidas boas? Vamos ser sincero e crítico aqui. Quantas partidas boas o Rafael Veiga fez no ano? LDU e tem mais uma que foi no Brasileirão, que eu tô lembrando, que ele bate o pênalti, acho que é Fortaleza. E 30 anos aqui, né, de idade, acho que foi o PVC que soltou que ele jogou o ano inteiro com dor, ele já tinha falado meio que isso, né? Então, também não sei como tá a questão física dele. Esse ano que vem ele pode voltar melhor aí, porque, sabe, o Veiga tem muita qualidade, tem até, sempre teve. Mas o pessoal às vezes debate, né, sobre ele e o próprio Arrascaeta. Eu sempre falei aqui, para mim o Arrascaeta tem mais bola que ele, mas o Veiga para mim é bem mais decisivo que o Arrascaeta. Isso são números, né? São os números em gols, em finais e tal, em gols decisivos. Então a gente tem um jogador assim, e assim, só de ter o debate entre os dois, para mim já é absurdo, porque o Arrascaeta tem mais recurso e o Veiga, com menos recurso, digamos assim, consegue bater de frente. Ele chegou a ser o maior meio-campista goleador do mundo, tá? Não sei como tá isso, mas eu lembro que ano passado aí, entre os meio-campistas, aí colocando Bruno Fernandes, De Bruyne, todo mundo aí, ele era o meio-campista com mais gols no mundo inteiro. Então ele já teve, ele é absurdo, assim, mas tem esse problema aí mesmo, que esse ano aí não vingou, né? Mas. Dito isso, saia do muro, escolha. Fica pra caralho. Não, eu vou colocar no fica aqui, não sei, que tipo, não é fica muito também, mas fica, porque assim, ele já, né, deu a volta por cima dentro do Palmeiras. Quem sabe ele não dá de novo, né? Porque começaram a usar ele de exemplo para todo mundo, assim. Olha o que o Veiga fez, o Abel faz muito isso, né? O Veiga chegou, foi criticado, saiu, voltou. Não dá para usar de exemplo para todo mundo, mas ele pode se usar como exemplo e talvez dar a volta por cima. E assim, ele chegou esse ano aqui, inclusive, a entrar em jogos bem, né? Saindo do banco também. Alguns poucos jogos aí. Ele pode ser meio que um reserva de luxo aí também, tem a ver. Tem que ver se o cara aceita isso também, né? E aí, agora que a gente chega no Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues teve a questão do joelho, voltou, fez 2 gols aí, mas futebol mesmo. Na boa, história muito bonita, legal, pô, superação absurda. Dito isso, o Chapecoense ou Mirassol. Máximo respeito pela história dele, história muito bonita, superação absurda. Cara, foi os 2 joelhos, né? Os 2 joelhos dele. Os 2 joelhos. Não tem como você falar que o cara não é diferenciado, o cara não é persistente, o cara não é diferente. O cara se recuperou e, cara, voltou a jogar. Mas só que você vê que falta confiança. Ele pegava a bola lá acho que era contra o Santos. Não, o gol que ele perde embaixo da linha lá. Qualquer, não, Vitória. Vitória, isso aí, né? Mas contra o Santos ele entra de titular por causa da data FIFA e deu pra sentir, né? Essa falta de confiança. E assim, eu vi ele pegar a bola contra o Vitória, muitas vezes ele tava ali bem na minha frente. Às vezes acho que faltava ele explodir, tá ligado? Ele pegar a bola e ele dá aquela explosão de quem tá com a confiança 100% para dar um pique. Às vezes eu acho que, olhando aqui, né? Analisando aqui, eu creio que falta um pouquinho mais de confiança para ele no sentido assim, de estar 100% em campo. Às vezes o cara fica com a cabeça pensando, pô, e se eu der 100% nesse lance e sentir o joelho? Acho que deve ter isso na cabeça do cara. A gente que, pô, peladeiro de fim de semana, sente a coxa, tu já fica com medo de forçar na semana seguinte. Você imagina um cara com uma lesão dessa que custa muito para ele, né? Que custa tempo parado, que custa cornetada, que custa dinheiro para o clube. Então, eu emprestaria aí para o Mirassol. O Mirassol vai jogar Libertadores, é bom lembrar disso. É um cara, pô, na boa, é um cara hoje que encaixa perfeitamente nesse elenco do Mirassol. Ele foi contratado muito naquela leva do cara desconhecido e com fome. Inclusive, acho que já até mudou. Acho que, eu sendo muito sincero aqui, viu? Muito sincero. Nem sei se ele faz mais parte tanto da política do Palmeiras nesse sentido de contratação. Ou talvez eu esteja errado, porque tem o Jefté, né? O Jefté também cai nessa malha fina aí. Mas ataque, eu penso que ataque tu tem que ter um cobra da bola. Os cobras da bola. Se for para apostar, aposta na base. Inclusive, ele joga mais, só que o que ele corre parecido com o Rony é um negócio
assustador. Mas aí ele entra no vende logo aqui, né? Ele é a skin do Rony, ele é a skin do Rony na segunda temporada no Fortnite, tá ligado? A skin do Rony com skills Exato, perfeito. melhores. Bruno Rodrigues, agora Facundo Torres. Ó, vou na contramão também, tá? Vou na contramão. Essa aqui vai dar hate. Não acho o Facundo Torres um jogador ruim. Não acho o Facundo Torres um jogador ruim. A questão é confiança. Confiança. Mas também não é aquele jogador que tu vai botar ele. É uma aposta, uma boa até a aposta do Palmeiras. Ele tem 10 gols, cara. Ele terminou a temporada do Palmeiras com 10 gols, sendo reserva e ficando boa parte dos jogos, boa parte do tempo ali sem jogar nessa reta final. Não acho um jogador ruim, mas só que não é aquele cara. Eu tô falando aqui já do viés de contratação, tá? Do panorama de contratação. Já tá contratado. Só que não é aquele cara que vai te chamar a responsabilidade agora. Talvez no futuro o cara faça isso. Talvez é um jogador para ano que vem, saca? Um jogador para ano que vem, um jogador para 2027 que seja. Ah, mas é um jogador que o Palmeiras não pode depender desse tipo de jogador. Então, se for nessa ótica, tem que vender. Mas a gente já vai definir aqui o enquadramento dele. Mas eu não acho um jogador ruim, tá? Não acho um jogador ruim. Porque eu sinto falta de confiança. Esse negócio dele jogar igual um caranguejo, dele ficar para um lado, ele cisca para um lado, ele cisca para o outro, ele não faz nada, ele volta a bola para trás. Uma reclamação da torcida do Palmeiras muito constante. Pô, o Facundo Torres, ao invés dele ir para cima, ele pega a bola e volta para trás. Eu acho que isso aí é questão de confiança. Mas no geral, ficando o tempo que ele ficou de fora, as críticas que ele sofreu, jogando pouco, o cara deixou 10 gols na temporada ainda. Eu não acho ele desse mal todo que estão vendo, não. E 2 golaços, né? Teve um contra o Grêmio e esse último aqui, contra o Ceará. Mostra ali a qualidade dele. Tá, acho que é no Fica, né? Facundito. Não sei. Deixar ali. E agora entrar aqui na reta final aqui dos atacantes. Flaco Lopes, que o pessoal separou o número nos últimos 2 anos, teve 59 participações em gol. A nova categoria aí, toca a bola. Toca a bola. Muito, muito bom, mas toca a bola. Toca a bola. Bom jogador, mas toque a bola. Bom, mas toca a bola. Mas toca a bola, por favor. Eu acho que passa um pouquinho, não querendo falar que o cara é isso, mas assim, ele teve, falando de confiança, né? Não sei se ele teve um excesso de confiança na reta final aí, que uma impressão de jogar mais do que jogar, mas ajudou bastante, igual eu falei, então, separar ali 59 participações de gol em 2 anos, isso é muita coisa, mas mesmo assim, muito questionado, né? Foi artilheiro do Paulista, até ali na temporada 23, que ele não entrava muito, ele teve alguns golzinhos importantes, enfim. Bom, mas toca a bola, né? Eu acho que esse ano, o que estava se cobrando dele foi feito, pelo menos numa escala mínima. O que estava se cobrando dele era o quê? Gol em jogo grande. E no jogo do River Plate, ele e o Vitor Roque carregam o time, né, cara? Tanto na ida quanto na volta. Então, assim, pelo menos o que se esperava dele em relação ao ano passado, que era decidir jogo grande, ele, pelo menos numa mínima escala, ele consegue fazer. Então, assim, nota a evolução, foi um cara que ajudou muito o time, sumiu muito na reta final. Sumiu demais na reta final. Sumiu nos jogos contra o Flamengo, né? Tanto no Maracanã, quanto na final da Libertadores. Mas acho que foi um cara importante para o time, sim. Se chegar proposta boa, nem sei se vai ser vendido agora, tá? Acho que é o mesmo caso do Vitor Roque, vai ficar por causa de Copa. Mas é um cara importante para o time, eu gosto dele. E depois aqui tem o Luigi. O Luigi que teve que entrar alguns jogos aí, especialmente com data FIFA. Ele fez o gol agora contra o Galo. Tinha entrado contra o Santos. Contra o Santos ele faz uma boa jogada, o Brasão faz uma defesa. Mas, né, dá a impressão que era aquele cara que se destaca muito na base, e aí quando sobe profissional, você vê que talvez não é tudo aquilo, não que seja ruim, mas não é tudo aquilo que talvez se esperava quando vinha da base, né? Olha, bicho, eu venderia. Não acho um jogador ruim, é um jogador, inclusive, que o Palmeiras pode fazer caixa, pô. É um jogador que o Palmeiras pode fazer caixa. Ele falou-se de Borussia Dortmund no meio do ano, a gente até trouxe aqui para vocês o interesse do Borussia Dortmund. Acho que estava dando 50, 60 milhões de reais, o Palmeiras venderia ele. Não é um cara imprescindível hoje no elenco. E, cara, uma coisa bizarra, depois vocês pesquisem aí a subida dele no Palmeiras. Ele era um moleque, cara, que, pô, ele fazia papo de 6, 7 gols por jogo. Era aquele maluco que na base... Mas vocês sabem, profissional é outra dinâmica, tem o fator pressão, tem o fator um monte de coisa. Não acho o jogador ruim,
mas se chegasse uma boa proposta, eu venderia assim para fazer caixa e para trazer um jogador pronto. Porque a gente olhando de fora, assim, lógico, você tem o tempo de maturação do jogador. Mas o Palmeiras, eu acho que essa definição ela fica muito clara quando um moleque sobe da base, né? Você consegue ver quando ele é diferente, ele costuma responder rápido, né? Tem algum caso, assim, posso estar errando no que eu tô falando, de algum moleque que subiu da base do Palmeiras e demorou para engatar? Porque, assim, normalmente o tempo de resposta ele é muito curto. Se você parar para pensar nos principais caras que deram certo, eles responderam muito rápido. Estevão, Endrick, o Danilo, sabe? O próprio Kevin, que foi vendido. Vários caras aí que responderam rápido. Como é que é o nome dele? Depois ele decaiu, né? Patrick de Paula. Muitos caras, assim, que eu acho que foram vendidos pelo Palmeiras, eles responderam rápido. O Alan, ele é um caso à parte, porque ele se destacou esse ano, agora ele tá com 21 anos. Só que ele subiu no último ano, né? No último ano do Sub-20 que ele sobe. Então ele não ficou esse tempo, tipo, 17, 18 anos no profissional. Ele continuou na base e quando ele subiu já estava mais velho. Então é um pouquinho diferente, né? Deixa eu ver aqui, Luigi, e não tem como aqui. Little Paulo. Tá, pelo amor de Deus. Não, deleta ele daí, tá maluco. Tá falando vende logo? Você tá louco? Ô, o cara tá louco. Não sei, por mim é deletável o Paulinho aí. O cara que faz gol, o cara que faz gol manco, o cara não tinha nem que entrar nessa tier list aqui. Que escroto. Cara, os caras estavam até zoando, não sei zoando, que o pessoal também é meio ignorante, falando sobre o lance dele tá muito forte, né? Ele postou uma foto no Stories ali. Meu Deus, não vai ter mobilidade para jogar bola. Nossa, os caras pegaram uma foto dele com 19 anos no Vasco, já era um tanque de guerra. Era um tanque. O maluco é um monstro, pelo amor de Deus, Paulinho. Absurdo. E depois o Paulinho... se ele decidir jogo ano que vem, eu pago um combo no pagode para ele. Se eu ver no pagode, eu desço um combo para ele. Fala, ó, isso é por minha conta, viu, Paulinho? Fica à vontade. Red Bull, Absolute. E agora vamos para o senhor Ramon Sousa. Ramon Abate Abel? Ramon Abate Abel fica. Ramon Abate Abel tem que ficar. Ele conseguiu efeito ofensivo, hein? Você falou Ramon, eu falei, eu já complementei automaticamente. Rabate Abel? Tem que ficar. Ó, Ramon Sousa. Fica, né? Fica. Importante. Ele dá umas bagradas de vez em quando. Aquela cavadinha contra o Ceará. Nossa. Triste. Então, aquela cavadinha dele com o Ceará lá, se ele faz isso num jogo decisivo, os caras invadem o campo. Mas loucura. Ele não é um jogador ruim, velho. Não é um jogador ruim. Ele é um jogador que ele tem a técnica, né? Ele é um bom jogador. Só que talvez seja também um pouquinho do caso do... Como é que é o nome dele? O do Emiliano Martinez. Talvez jogando um pouco mais, não sei. É um jogador bom de bola, sim. E o último, o Triguinho. Triguinho. Fica muito. Você tá querendo vender todo mundo, né? Você tá puxando. Não, pô, que eu tenho que colocar aqui para subir a página. Deus ali, bate na madeira. Eu confesso que achei que nós tinha tomado o golpe do Tigrinho no começo da contratação dele. Mas, pô, imprescindível esse cara ficar no Palmeiras, né? Tá maluco. O que esse cara entregou de gol, o que esse cara se dedica em jogo grande. Até falei que contra o Flamengo, para mim, quem apareceu foi ele, Bruno Fux e Gustavo Gomes. O que esses caras chamaram a responsabilidade foi bizarro. Ele mesmo errando o gol ali, que inclusive nem acho que foi erro dele, foi mais mérito do Danilo no desarme do que do chute dele. Mas, do geral, é um cara que busca o jogo extremamente, né? Pô, fez gol no São Paulo, fez gol no Corinthians, fez gol no Santos, fez gol no Flamengo. O cara tazanou todo mundo, velho. Como que eu não vou querer um cara desse no meu time? Fica pra caramba. O que o pessoal cobrava do Estevão, ele fez totalmente o oposto, né? Fez um gol no jogo principal, mais importante. Perfeito. Então ficou assim, ó. O bom, mas toca a bola, o Flaco Lopes sozinho aqui. Vai embora, só o Mikael ficou de vai embora ali. Vende logo Benedetti, Aníbal Moreno, Figueiredo, Bruno Rodrigues e Luigi. Vai jogar com o Ney, é o Felipe Ansa, para entender esse critério, tem que voltar no vídeo. Aí não fica Tal Aranha, o Lomba, o Murilo, o Riai, o Kelvin, o GFT, Emiliano Martinez, Maurício Veiga, Facundo e Sousa. E o fica muito Carlos Miguel, o Everton, Bruno Fux, Gomes, Piquerez, Alan, Andrés Pereira, Lucas Evangelista, Paulinho e Vitor Roque. Acho que é isso, hein? Ficou pequeno o vídeo aqui, hein? Então, pelo tanto de jogador. Nós tem que fazer um quem chega agora, hein? Depois nós tem que fazer um quem chega. Quem deveria chegar. Opções aí de mercado.
Inclusive, nós vamos fazer aqui depois, a gente fez do elenco atual e agora a gente vai fazer de possíveis contratações do Palmeiras, que vai ser o nosso próximo. Enfim, deixa aí nos comentários, meus amigos, você acha que a gente falou alguma groselha? Isso sem dúvida, Bastante. né? Isso sem dúvida, né? Algumas foram cortadas, mas falam bastante bosta aqui. Então eu vou, já que nós fala muita bosta, eu vou falar, deixa nos comentários o momento que você identificou que a gente falou. Vai ter recorde. Tem uns 2.000 comentários nesse vídeo. Deixa aí nos comentários, por gentileza, dá like no vídeo. Cara, você chegou até aqui, dá like no vídeo, deixa o hypar. É muito importante pra gente, tá? E se inscreve, bicho, se inscreve. Boa parte das pessoas que assistem o nosso vídeo, elas não são inscritas no canal. E quando você se inscreve e dá like no vídeo, você ajuda a gente, ajuda você também. Porque às vezes a gente consegue informações novas do Palmeiras, informações privilegiadas de bastidores, a gente traz aqui em primeira mão e você recebe em primeira mão, tu recebe antes de todo mundo. Então, quando você já vai falar lá na academia, o cara para conversar com você e o seu Palmeiras, hein? Você já está afiado, você já tem todas as informações na ponta da língua. Seja para falar com o corintiano, eu vou falar para você, quem vem mais falar comigo na academia é corintiano que palmeirense. Você acredita nisso? Tá louco. Se tiver que. Não pode estar com o altar perto na mão, né? Que dependendo do humor do dia é perigoso. Eu vou falar pra você que os caras são gente boa, os caras chegam na moral, os caras chegam conversando, às vezes os caras reconhecem dos rios aí, né, que viraliza, aí os caras chegam na boa, os caras chegam com o tradicional, né, e o seu Palmeiras, e pior que eu não posso nem zoar os caras, eu adoraria zoar os caras, mas os caras estão disputando Copa do Brasil ainda, foi campeão em cima de nós, que moral que eu chego pra falar, né, não tem como. Se Deus quiser, essa semana a gente zoa eles, pelo menos um pouquinho, né? Mas é isso, então. Deixem seus comentários aí, muito importante nesse vídeo aqui. Sua inscrição no canal, seu like. E se você chegou até o final desse vídeo, você é brabo mesmo, viu? Porque quase que eu que não chego no final desse vídeo. Beleza? Tamo junto, falou!